O texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar àquele que o alistou para a guerra. Nesse capítulo 2 da sua segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo compara o cristão com cidadãos de pelo menos 3 categorias. No verso 5, ele compara o cristão com um atleta empenhado em ganhar uma medalha olímpica. No verso 6, ele compara o cristão a um agricultor que se dedica a produzir e colher frutos. E nesses versos 3 e 4 que lemos, Paulo compara o cristão a um soldado em serviço. E então, considerando o contexto da comemoração do Dia do Soldado, eu quero refletir com você hoje sobre essa referência que Paulo faz ao cristão como um soldado de Cristo. A comemoração do Dia do Soldado acontece no dia 25 de agosto, em homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Ele nasceu no dia 25 de agosto de 1803 e veio a se tornar o patrono do Exército Brasileiro. E então, nesta data, nós homenageamos esta figura especial, que é a figura do soldado, reconhecendo o valioso trabalho de homens e mulheres que prestam serviço de segurança pública e de proteção ao país nas corporações das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também naquelas ligadas aos estados, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outros. E é bom então que nós pensemos nesta figura do soldado, levando em conta esta palavra do apóstolo Paulo, que diz que o cristão é um soldado de Cristo. Então vejamos o que Paulo nos ensina e quais são as qualificações que ele coloca para o cristão, levando em conta a figura do soldado. Primeiro, Paulo diz que, assim como o soldado, o cristão deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, assim como o soldado, o cristão precisa se alistar. Um soldado não nasce soldado, um soldado não se torna soldado por acaso, ele se alista para o serviço militar. E então, se você quiser ser um soldado de Cristo, você precisa se alistar, você precisa se apresentar, você precisa entender que vale a pena participar desse exército, que é o exército de Deus. É interessante que em muitos textos a Bíblia usa uma linguagem militar para se referir à vida cristã. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Senhor Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Então, é visto como o comandante de um grande exército. Também em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura do cristão. E então ele apresenta uma armadura para o crente, usando como padrão, usando como referência a armadura de um soldado da época.
E o próprio Paulo, quando se refere à sua vida, ele chega ao final da sua vida fazendo a seguinte declaração: combati o bom combate. Então, em todas estas ocorrências, nós percebemos que a vida cristã é comparada a um exército e o crente é comparado a um soldado. E então você precisa entender isso. Deus deseja que você se apresente para ser um soldado do seu exército. Deus quer que você se torne um discípulo de Cristo. Você precisa então tomar a decisão de convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Você precisa tomar a decisão de se render a Jesus. Você precisa se entregar a Ele como Senhor da sua vida de maneira voluntária. No Brasil, nós temos o alistamento militar obrigatório para os jovens que completam 18 anos. Mas para ser um soldado de Jesus, você tem que fazer isso voluntariamente. Se você quiser, você se apresenta e se torna um soldado de Cristo. Também o apóstolo Paulo, ao fazer essa referência, ele diz: pois deseja agradar àquele que o alistou. Então, assim como um soldado, o crente precisa levar em conta a autoridade de Deus. O soldado obedece ao comando, à voz de comando do seu comandante. E o crente obedece a Deus, obedece a Jesus. O crente não age por vontade própria, não faz aquilo que deseja, não faz aquilo que quer. Ele sempre leva em conta a vontade de Deus. Então nós, quando nos rendemos a Jesus, nós entendemos que Ele se torna o nosso Senhor, Ele se torna o nosso comandante. E assim como para um soldado, a obediência no reino de Deus é incondicional. Você não decide se vai ou não vai obedecer. Você entende que precisa obedecer. Haja o que houver, custe o que custar. Você precisa obedecer a Deus e se submeter à vontade dEle. Também o apóstolo Paulo diz nesse texto: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo. Então, assim como um soldado, o servo de Deus precisa estar pronto para pagar o preço, para sofrer. Na vida militar, há um preço a ser pago. O soldado sabe que em muitos momentos há o desconforto de muitas vezes estar longe da família, o desconforto de ter que colocar a sua vida em risco, o risco de ser mutilado, o risco de morrer. E na vida cristã é assim também. Precisamos estar prontos a pagar o preço, porque há o desconforto da perseguição. Hoje não tanto, mas no tempo em que Paulo escreveu essas palavras, muitos eram perseguidos e perdiam a própria vida por amor ao Evangelho. O desconforto da rejeição, o desconforto da zombaria, o desconforto das perdas. Então, há sempre uma cruz envolvida no processo da vida cristã. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E em quarto lugar, assim como um soldado, o cristão não pode se desviar do seu propósito. Então Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil. O soldado não pode perder o foco. O soldado tem que ficar atento. Um soldado em serviço não pode de maneira nenhuma se distrair.
senão ele corre o risco de fracassar na sua missão e até mesmo de perder a batalha. Como crentes, como servos de Deus, nós sabemos que as tentações pretendem muitas vezes nos desviar do foco e fazer com que nós venhamos a perder o propósito da nossa vida como servos de Deus, mas, como diz Paulo, nós não podemos permitir que o nosso propósito seja comprometido ou que sejamos desviados do verdadeiro propósito que Deus tem para a nossa vida aqui no mundo. Nós temos que nos comportar como um soldado, vencer as tentações, estar prontos a encarar a nossa jornada como uma batalha verdadeira, porque a batalha é real, o inimigo é real. Do ponto de vista externo, nós combatemos contra Satanás, porque o propósito de Satanás é inviabilizar o projeto de Deus aqui no mundo. E então a Bíblia diz que ele é o nosso inimigo e nós não podemos abrir a guarda e precisamos, com toda a nossa força e com toda a nossa dedicação e com todo o nosso foco, enfrentar este inimigo que, conforme diz a palavra de Deus, está ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas há também a nossa luta interior. Nós lutamos exteriormente contra esse inimigo que é Satanás, mas nós também temos a nossa luta interior contra a carne. Precisamos todos os dias lutar contra o egoísmo, contra a inveja, contra a luxúria, contra o materialismo, contra a hipocrisia e tantas coisas que nos ameaçam e tentam nos desviar do caminho de Deus. E então é preciso que a gente permaneça firme nesse compromisso. Eu louvo a Deus porque um dia na minha vida eu compreendi que precisava dar a Jesus um lugar no meu coração e eu decidi então me tornar um soldado de Jesus. E a partir daquele dia, quando eu aceitei Jesus na minha vida, ele passou a ser o meu comandante e eu entendo então que preciso obedecer a ele. E eu estou sempre usando as armas que ele tem colocado à minha disposição, a oração e principalmente a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E eu então, como soldado de Cristo, estou sempre pronto para enfrentar a batalha e usar a palavra como espada do Espírito. E estou alistado por toda a eternidade. Não vou desistir nunca e só vou deixar a minha carreira aqui na terra quando Jesus voltar ou quando ele me levar para o céu. E eu quero estar preparado para, assim como o apóstolo Paulo, dizer: combati o bom combate. E quero então desafiar você a fazer o mesmo. O que impede você de colocar a sua vida nas mãos de Deus, convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida? O que impede você de se tornar um soldado de Jesus? Eu quero então fazer esse convite, fazer esse desafio para que você reconheça que Jesus quer fazer parte da sua vida, que você reconheça a sua necessidade de Jesus, que você abra o seu coração, que você convide Jesus para ser o seu comandante e que você se disponha a viver o resto da sua vida como um soldado de Cristo, fazendo como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate.